Agradecer a confiança do pastor, que tem dado espaço, tem dado liberdade, tem dado oportunidade para a gente falar da palavra do Senhor. A igreja que tem dado apoio para a gente. E também não posso deixar de dizer da alegria de estar aqui. Eu compartilho da opinião da minha esposa, do sentimento dela, de estar aqui com vocês. E inclusive eu não tinha nada preparado. Eu cheguei ali, hoje foi um dia de descanso, não foi um dia corrido, poderia ter preparado a palavra, mas na verdade a gente nem tinha planejado há muito tempo de vir também, então a gente a gente decidiu hoje mesmo, até porque semana que vem a gente viaja, e a gente já estava uns dias falando, pastor, de vir aqui visitar os irmãos. Já fazia muito tempo que a gente não vinha ver os irmãos, por causa do nascimento da minha filha, os problemas que vieram depois. Mas então a minha esposa me alertou hoje, falou, vamos hoje? Eu falei, não, mas hoje a gente não preparou e tal. Não, é porque semana que vem a gente viaja, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Eu falei, não, é verdade, então vamos. Aí eu falei, não, na quarta-feira dá pra gente ir. Não, na quarta-feira eu trabalho até mais tarde, e eu estou de folga essa semana. Falei, não, vamos hoje então. E aí cheguei e pensei, bom, já tenho aqui uma palavra para caso tenha uma oportunidade para falar uma palavra. Aí o pastor falou assim, traz a pregação. Eu falei, puxa vida. Mas é interessante que a oportunidade estava calcada justamente estava baseada, veio a ideia no sentimento de alegria que eu tenho de vir visitar os irmãos, a mesma alegria que a gente tem de receber os irmãos quando eles vão em Campo Grande. Claro que por nós fazermos parte da mesma denominação, e a gente sabe que denominações não são importantes, mas nós estamos mais próximos, né? Então a alegria é maior, mas é a mesma alegria que a gente tem de ir para outras igrejas que também tem irmãos que são piedosos, são fiéis a Deus também. Então a ideia era baseada nesse sentimento, que era um sentimento que os cristãos que estão descritos ali no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, também sentiam. E quando o pastor falou, eu falei, puxa vida, nada mais justo do que eu me basear na palavra, na mensagem da noite também nisso. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Enquanto você abre, eu continuo aqui o meu raciocínio. Realmente não é da boca para fora, realmente é muito é uma alegria mesmo a gente poder compartilhar com os irmãos da fé, poder estar visitando, poder estar agora com a igreja aqui construída com o templo, né? A igreja, na verdade, é uma forma que a gente usa até um pouco errada, né, de falar, né, pastor? Mas assim, a igreja já tinha, a gente já congregava aqui, já tinha uma igreja, né? O que a gente tem aqui é a construção, né? Pode se chamar de templo, mas enfim. Então eu estava pensando, estava refletindo ali no fundo. Poxa, o pastor falou aqui, será que eu vou conseguir falar da palavra? Porque não preparei. E aí me veio uma comparação interessante, que vem dos esportes. Eu vou usar o futebol, que é o mais conhecido, mas isso serve para as lutas, ou qualquer outro esporte. O Lelê, acho que já treinou futebol, né, Lelê? Já treinou luta também comigo, eu sei. Mas, por exemplo, eu treinava futebol antes, mas eu era só reserva. Dificilmente eu era ruim de bola, era goleiro e ainda era reserva, não era titular. Mas ser reserva te guarda boas lições também, porque você não sabe quando o titular não vai poder jogar ou quando ele vai se machucar. E você tem que estar preparado para quando você é chamado. O que você tem que fazer para estar preparado? Caso eu, que fui reserva há muito tempo, sabia muito bem disso, eu estava no banco, e se aquele goleiro se machucasse, eu tinha que ter treinado, tinha que estar pronto para jogar. E comparando com a nossa vida cristã é isso. Talvez você fique assustado quando, e eu não estou falando só de pregação, de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida cristã. Talvez você seja pego de surpresa, isso te assuste. Mas nós precisamos estar lendo a palavra todo dia. Nós precisamos estar vivendo em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus todos os dias, para que nós sejamos aquele reserva que quando é chamado, ele está pronto para entrar no jogo e fazer a diferença, sabe? Então assim, me veio esse pensamento e é interessante, porque estar em comunhão com a igreja me trouxe, eu acredito que Deus me ajudou, me inspirou a trazer essa palavra, porque o sentimento que eu estava sentindo me veio à mente que Paulo sentia esse mesmo sentimento.
que está lá no livro de Romanos, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 8, vamos ler até o 15, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre esses versículos, e aí eu continuo também. Aproveitar que os irmãos já estão de pé, não quero abusar muito, cansar muito os irmãos. Então diz assim, bom, vamos ler, depois eu explico melhor o contexto do que nós lemos aqui. Então diz assim, Paulo falando, tá? Paulo escrevendo, né, por meio de cartas. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de fazer menção da Tua Palavra, de ser, Senhor Deus, abençoado pela leitura da Tua Palavra, e, Senhor Deus, estar aqui também para compartilhar o Evangelho do Senhor. Obrigado pela igreja em Cidrolândia, obrigado, Senhor Deus, pelo culto de hoje. Inspira-nos, meu Pai, a entender a Tua mensagem, entender a Tua Palavra, e, Senhor Deus, me ajuda, porque com a minha fraqueza, com a minha miséria, com a minha carnalidade, eu estou aqui, Senhor Deus, para representar o Senhor, para falar o que o Senhor tem e não o que eu tenho, Senhor. Por mais que nós nos sentimos fracos, despreparados e pecadores, Tu tem misericórdia das nossas vidas e tem, Senhor Deus, nos inspirado para ser, Senhor Deus, para sentar um tijolinho dentro dessa grande construção que é a estrada para o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor. Por isso eu agradeço a Ti, orando em nome de Jesus Cristo, junto com os meus irmãos, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Pois bem, então, eu me lembrei dessa palavra. Pode ficar à vontade, irmão, pode se assentar. Eu me lembrei dessa palavra. Eu vou tentar ser breve e cuidar do horário aqui, mas o que acontece é que eu lembrei quanto Paulo também ansiava em ter com os irmãos, ele gostava de rever os irmãos, e nesse caso da igreja de Roma, ele nem conhecia os irmãos, não foi ele que fundou aquela igreja, ele não conhecia ainda os irmãos, mas ele tinha ouvido muito falar e tinha muito desejo de conhecê-los, de conversar, de ter comunhão com eles. Então, é muito importante, a igreja de Cidrolândia, quando eu digo a igreja, cada um de vocês que aqui estão, são importantes para a gente, e eu espero que, com o que Deus nos dá através da palavra dele, isso fique um pouco mais claro, o motivo dessa importância que eu venho falar hoje. Espero que a gente aprenda também alguma coisa aqui da palavra do Senhor, que você possa absorver um pouco mais da palavra do Senhor, e aprender também um pouco mais de como a gente estuda, esmiuça, procura as informações aqui na palavra do Senhor. Bom, antes, para a gente entender, a igreja de Roma é uma igreja que ela, como eu disse, ela não foi fundada por Paulo, como outras. Paulo também tinha o desejo de rever igrejas onde ele tinha fundado, como igreja, cada uma das epístolas aqui que você vê, dos livros da Bíblia, eram cartas. Então, o livro que nós acabamos de ler aqui, um trecho, chama Romanos, porque ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, para os irmãos romanos, por isso chama Romanos, né? Se você voltar um pouco a sua Bíblia, muitas Bíblias trazem o nome completo. A minha, inclusive, não traz, eu ia mostrar aqui, mas a minha não traz. Algumas Bíblias traz grande nome completo do livro. No caso, é Epístola aos Romanos. Epístola é a mesma coisa que carta. Então, foi uma carta que Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, ou seja, os romanos. Assim como nós somos brasileiros, porque nascemos e estamos no Brasil, eles eram romanos porque estavam ali na cidade de Roma, que era um império, né? Então, lá para frente, se você passar a sua Bíblia para frente, você vai ver vários livros assim. Por exemplo, você vai ver ali, primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios.
Coríntios, tinha uma cidade lá na Grécia que chamava Corinto. Essa cidade existe até hoje. Então, primeiro aos Coríntios, ou segundo aos Coríntios que a gente fala, é primeira epístola aos Coríntios e segunda epístola aos Coríntios. Ou seja, tem duas cartas registradas na Bíblia que Paulo mandou para os irmãos que moravam na cidade de Corinto, que tinha a igreja em Corinto. E assim, para cada um dos livros, até Hebreus, você vai ver, Hebreus não é uma cidade, mas antes, o livro que vem antes de Hebreus, que é Filemon, você vai ver cartas, algumas para igrejas, outras para pessoas. Por exemplo, antes de Hebreus você tem Filemon. Filemon é o nome de um homem. Então, Tito, que vem anterior ao livro de Filemon, também é o nome de um irmão. Então a carta era dirigida ao irmão, assim como as cartas anteriores também, 1ª e 2ª Timóteo. Mas entre esses livros que eu acabei de citar, você tem Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, que também tem 1º e 2º, são duas cartas. Então são as cidades, cidade da Galácia. A Galácia não é uma cidade, mas é uma região, a Galácia. Tessalônica, sim, uma cidade que deu a origem à carta dos Tessalonicenses. E você tem também a igreja, por exemplo, em Éfeso, uma cidade chamava Éfeso. Então uma carta Paulo mandou para lá, é a carta que chama Efésios. Por isso são os nomes dessas cartas que você vê nessa sua parte da Bíblia. Em Roma, como eu estava dizendo antes, Paulo não fundou essa igreja. Provavelmente essa igreja surgiu, talvez vocês lembrem, daquele trecho em Atos, capítulo 2, onde teve Pentecostes, as pessoas começaram a falar línguas que eles não conheciam, não tinham estudado. Provavelmente ali, alguns estudiosos vão acreditar, é só uma hipótese, de que ali existiam algumas pessoas que moravam em Roma, e eles viram aquele movimento, eles se converteram ao cristianismo, provavelmente eram judeus, e eles foram para Roma e lá fundaram a igreja. Então Paulo não teve contato com a fundação da igreja de Roma. E depois a igreja de Roma sofreu perseguições, os judeus foram expulsos de Roma e só ficaram cristãos que não eram judeus, tinham sido convertidos direto a Cristo. Isso causou alguns problemas. O que aconteceu? Paulo falou, poxa, eu preciso estar com esses irmãos para ajudar esses irmãos a lidar com esses problemas que eles estão tendo. Só que Paulo foi impedido por diversas vezes de ir lá. E aqui a gente já tem uma coisa que a gente aprende muito interessante. Existe uma cultura muito nociva dentro da igreja, que tudo que você deseja com fé e com coração vai acontecer. E as coisas não são assim, porque a minha vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. No trecho que a gente leu, a gente vê, por exemplo, no versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus, ou seja, eu quis ir ter convosco, queria visitar vocês. Aí ele está entre parênteses, mas até agora tenho sido impedido. Paulo queria, mas ele não pôde. Se você pegar lá no capítulo 15 de Romanos mesmo, no versículo 15, no capítulo 15, capítulo 15, versículo 22, você vai ver isso de novo. Paulo vai falar assim, olha, pelo que também, eu vou esperar um pouquinho que os irmãos estão procurando. Pois bem, então o desejo de Paulo visitar a igreja de Roma era ensinar os irmãos a lidar com tantas coisas que estavam acontecendo, e ele tinha vontade de visitar. Isso fica novamente, esse impedimento dele ir visitar, fica evidente novamente em Romanos capítulo 15, versículo 22, onde ele diz assim, olha, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. E aí ele faz um plano, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios ou nesses lugares, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. O que está escrito aqui? Paulo queria pregar o evangelho lá na Espanha, em outro país, né? Aqui a gente está no Império Greco-Romano, onde hoje é a Itália, e ele queria ir para a Espanha, que é perto ali, hoje no continente europeu. E uma das coisas que é interessante aqui é que Paulo nunca conseguiu ir para a Espanha, e ele tinha um plano de evangelizar, de pregar lá, e ele também foi impedido de ir para a Espanha. Mas a ideia dele era que, indo para a Espanha, ele passasse pela cidade de Roma, onde tinha essa igreja que nós estamos lendo, falasse com os irmãos, estivesse ali, e depois ele fosse para a Espanha. Ele acabou nunca indo para a Espanha, não foi os planos de Deus, era uma vontade que ele tinha, na cabeça dele era algo estratégico, era algo que fazia sentido, mas não foi o que Deus confirmou para que fosse feito. Ele só acabou conhecendo os irmãos na cidade de Roma, e numa situação totalmente adversa, totalmente não planejada, quando ele foi preso e enviado para Roma. E aí ele conheceu
provavelmente ele já conhecia a cidade de Roma, mas ele não conhecia os irmãos, a igreja lá. Ele devia ter ido lá antes da igreja ter sido fundada, porque não tenho certeza, isso é uma possibilidade apenas. Mas isso inclusive está confirmado no livro de Atos, quando ele é preso, no capítulo 28 de Atos, versículos do 16 a 31, ele é preso e vai para Roma. Talvez alguns irmãos tenham visitado ele na prisão, não sei, a gente não tem certeza se ele conheceu, com certeza não foi da forma que ele queria, mas enfim, na impossibilidade de Paulo visitar a igreja em Roma, o que ele fez? Escreveu uma carta para explicar para os irmãos muitas coisas que eles poderiam ter dúvidas, e daí surge o livro que nós temos na Bíblia, Romanos, carta aos Romanos. Aqui, Paulo vai falar de muita coisa interessante, porque como ele não conhecia os irmãos, ele tentou abordar vários assuntos, e era uma igreja muito sadia, sabe? Não era igreja que tinha problemas, por exemplo, como Corinto. Corinto, quando a gente fala da Santa Ceia, que a gente lê ali a passagem de Corinto, tem muita repreensão ali, porque fala, olha, vocês estão fazendo a ceia e vocês estão juntando panelinhas, juntando grupinhos, deixando pessoas de fora, uns comem, outros ficam com fome, porque a ceia naquela época era uma festa, chamavam de festa do amor, reunia, é como se a gente fizesse um grande churrasco em casa, alegre, muita gente, e aí imagina você ir num churrasco, numa festa da igreja, com irmãos, e você chega lá e ninguém te recebe, você fica de lado, e aí ninguém te oferece carne, a carne sai da churrasqueira, e os irmãos passam direto, ninguém te oferece um refrigerante. Isso é uma igreja sadia? Paulo chega e fala, não, mas como assim? Que você vai num churrasco com os irmãos da igreja e ninguém me oferece carne? É como Jesus falava, né, para os fariseus. Pô, eu vim aqui visitar vocês, lembra quando tem a passagem que a mulher beija os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com aquilo que ele tinha de mais precioso, mais caro, e aí ele vira para Simão, tô certo? Que era o dono da casa, Simão, né, que era um fariseu, e ele fala assim, olha, quando eu entrei aqui, você não me recebeu com ósculo, você não lavou meus pés, que é o que a gente faz na Santa Ceia, que era um costume das pessoas chegarem ali e ter os pés lavados. Você nem lavou meus pés, não pegou um servo para lavar meus pés. Essa mulher está lavando meus pés com nada e você está reclamando dela. Ela está me servindo bem. A igreja precisa servir bem, assim como Jesus servia bem. Então, a igreja de Corinto tinha seus problemas, e a igreja da Galácia, em Gálatas, você vai ver ali umas palavras muito duras contra as pessoas que pregavam heresias, que estavam querendo distorcer as boas palavras de Cristo e levar a igreja por caminhos tortuosos. Roma era uma igreja sadia, era uma igreja que caminhava bem, mas e é engraçado porque parece que aquele que menos tem instrução, que não teve a presença do apóstolo Paulo na sua fundação, eles tinham vontade, desejo, tinham fé de agir bem, de fazer as coisas bem. É curioso isso, né? Mas essa carta surge disso. Então, por que é interessante a carta de Romanos? Se você começar a ler ela com atenção, e eu sugiro versões mais recentes para que você tenha mais entendimento, a nova Almeida atualizada é uma boa opção. Eu pessoalmente gosto muito da NVI, que é a nova versão internacional. Essas versões Almeidas aqui, elas às vezes dificultam a gente a entender alguma coisa, mas se você começa a ler o livro de Romanos, um assunto emenda no outro, você não consegue parar. É difícil até de pregar no livro de Romanos, mas pelo menos eu tenho isso para mim, porque às vezes eu quero pegar um trecho, alguns versículos, e aquele versículo já é a abertura para o que vai falar na sequência, que tem alguma coisa a ver com o que foi falado atrás, e aí você não consegue delimitar o tema, porque Paulo estava explicando aqueles irmãos, o papel era muito caro, a tinta era muito cara, ele precisava escrever o máximo que ele podia com os recursos que ele tinha. Então você vai ver muita doutrina, ele explicando doutrina, até o capítulo 10, capítulo 11, você vai ver muita doutrina, e do capítulo 11 para frente, são aplicações práticas, são coisas práticas da vida da igreja. Bom, me estendi um pouco no contexto da carta dos Romanos, mas eu acho isso importante, porque ver o que esses homens da igreja primitiva fizeram para manter a saúde da igreja, nos inspira e nos orienta a manter também a nossa igreja sadia e saudável. E o primeiro ponto, a gente já conversou alguns pontos só nesse contexto, mas o primeiro ponto é comunhão, e foi isso que me fez alegre ao chegar aqui, por ter comunhão com os irmãos, estar alegre de estar junto, ser bem recebido. E aí a gente começa então no nosso texto. Paulo
esse texto que a gente leu está logo no início da carta, nos primeiros 7 versículos, ele está saudando, está se apresentando, falando, eu que estou escrevendo aqui sou Paulo, servo de Jesus, apóstolo separado do Evangelho, ou seja, uma apresentação de quem está escrevendo a carta, de quem está enviando a carta. Ele vai ali, então, dar a saudação para os irmãos, então ele entra nessa parte que nós lemos. Olha, primeiramente, eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé, ou seja, em todo mundo é anunciada a fé que vocês, romanos, têm. Lembra que eu falei que era uma igreja sadia? Então, as pessoas falavam da fé que aquela igreja tinha, e Paulo fala que era em todo mundo, ou seja, eles eram uma igreja que era um exemplo para os outros. E, às vezes, muitas vezes, no final de semana, até lembrei que o pastor, no culto de domingo, chega e fala, irmãos, estive lá em Cidrolândia na quarta-feira, e como é gostoso o culto lá, e sempre fala dos irmãos. E aí é o que Paulo fala aqui, olha, na sequência ele fala aqui, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, versículo 9, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente, ou seja, sem parar, direto, continuamente, eu faço menção de vós. Ou seja, aquela fé que é exemplo, e Paulo nem conhecia, repito, não conhecia eles pessoalmente, mas falava ouvir tão bem, aquelas histórias enchia de alegria o coração de Paulo, que ele sempre, quando falava do Evangelho, ele citava os irmãos que ele nem mesmo conhecia. Eu imagino situações onde, olha, lá na igreja em Roma, os irmãos trataram dessa situação assim e assim, nós precisamos aprender com eles. E quando o pastor chega lá no domingo e fala dos irmãos de Cidrolândia, alegra o nosso coração. E assim, e isso me motiva a ser um irmão que também está no caminho, está se esforçando para fazer um bom trabalho, para que aqui na igreja de Cidrolândia, não para exaltar o meu nome, mas para inspirar a caminhada dos irmãos em Cidrolândia. O irmão Rodrigo, o pastor Isaías, a igreja em Campo Grande, já teve esse problema, fez assim, o irmão lá, ele estuda a Bíblia desse jeito, ele está oferecendo isso. Vamos estar em comunhão para a gente se inspirar e para a gente poder falar um dos outros continuamente, de maneira positiva, de maneira a nos inspirarmos. E Paulo continua, que ele pede, no versículo 10, eu peço sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião a ir ter convosco. E aqui, para reduzir o tempo, eu vou juntar a explicação com as coisas de bom que a epístola, esse pequeno trecho da epístola nos ensina. Então no versículo 10, Paulo vai falar de oração. Ele estava sempre orando por irmãos, mesmo que não conhecessem. Então eu pergunto, e eu me cobro a mim mesmo, será que eu estou orando pelos irmãos de Cidrolândia? Será que eu estou orando pelos irmãos que estão congregando, sentados do lado de mim lá em Campo Grande? Será que eu estou lembrando dos irmãos que estiveram na igreja e mudaram de cidade por algum motivo, saíram da igreja, estão em outra igreja, em outra congregação? Eu lembro deles para orar? Nós precisamos estar orando. Paulo fala, olha, eu estou orando continuamente por vocês. E um dos motivos da oração de Paulo era estar com eles, porque a comunhão era verdadeira. Então nós precisamos manter esta comunhão também. No final, a gente vai voltar nos versículos iniciais para a gente arrematar, mas nos versículos da sequência, a gente vê a importância da oração. Na sequência, no versículo 11, Paulo vai falar assim, olha, eu desejo ver vocês comunicar algum dom espiritual, e aqui a gente tem mais um motivo da questão importante da comunhão da igreja. Desculpa, irmão, se eu estou falando um pouco rápido, eu só quero aproveitar o tempo para falar o máximo possível, como Paulo estava aproveitando o papel dessa carta, eu quero aproveitar o tempo nessa palavra, nessa pregação. Então no versículo 11, mas assim, fico à disposição depois para os irmãos, hoje tem tecnologia, tem telefone, tem WhatsApp, e mais do que isso, a gente pode se encontrar outras vezes, se tiver esse assunto vai ser muito bom para a gente conversar, assim como qualquer outro. Mas no versículo 11, ele fala que ele queria estar com os irmãos pela comunhão, mas também para compartilhar dons. Paulo fala, olha, eu quero estar aqui para comunicar algum dom espiritual, a fim que vocês sejam confortados. Ou seja, Deus deu para cada um de nós habilidades e dons que nós devemos compartilhar para a igreja. Essas habilidades e dons não é para exaltação própria, isso não é para que você se ache, como dizem por aí, mas você tem uma responsabilidade. Algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo, um colega, querido, mas na minha concepção, ele conhece o Evangelho, ele já frequentou algumas igrejas, mas ele está muito longe da verdade realmente de Cristo, sabe? Tem muitas pessoas que acreditam que são convertidos, que acreditam que são cristãos, mas eles estão longe de Cristo, e ele tem um desejo desenfreado de ser rico. E eu falei para ele, você já pensou na responsabilidade que a riqueza te traz? Você já pensou que as pessoas ricas, eles têm a gente já pregou inclusive uma vez lá no fundo, sobre a carta de 1 a Timóteo, onde nós falamos de contentamento, não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós falamos que 1 Timóteo capítulo... Não, 2 Timóteo capítulo 5 ou 6, eu tenho que lembrar, mas lá fala porque nós temos que ser contentes com o que nós temos.
Não é pecado ser rico, mas a riqueza é um dom de Deus, é Deus que dá a riqueza. Não adianta você fazer, porque é o que diz a palavra lá em Salmo, se eu não me engano, que em vão vigia a sentinela se Deus não estiver ali. Em vão você dá o seu esforço para construir uma casa se Deus não estiver contigo. Ser rico ou pobre não é o importante nessa vida, pelo contrário. Sabe, tem uma discussão na igreja também, pastor, de que assim, mas a irmã tem que ser submissa. Você já parou para pensar na responsabilidade que está no homem? A mulher pecou e tem toda aquela questão da Eva e tudo, mas sobre os ombros do homem está uma responsabilidade muito grande. E eu falo para você, Deus me confiou essa responsabilidade e eu tenho ela para mim, mas se fosse da minha escolha, eu não queria ter essa responsabilidade nos meus ombros, porque é muito grande. A Bíblia fala que você é o sacerdote do seu lar. Se a coisa der errado, a culpa é sua, irmão. E eu estou falando isso, falando para os irmãos, mas para que as irmãs reflitam quando se sentirem menosprezadas. A submissão que a Bíblia diz vem da mulher e não é imposta. Existe responsabilidade naquilo que Deus dá. Mas voltando para a palavra, esse é um outro assunto que a gente pode conversar com mais detalhes depois. Os dons que Deus dá é para ser compartilhado com a igreja. Se você é rico, contribua. Se você tem uma boa palavra, um bom entendimento, pregue. Se você tem facilidade para orar horas e horas, interceda. Se você tem o dom de caridade, vá às ruas e cuide das pessoas. E por aí vai. Então, Paulo ansiava em compartilhar. Então aqui a gente tem mais uma lição. A igreja serve para que nós compartilhemos os nossos dons. Na sequência, Paulo fala, vamos para o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Isso aqui é interessante, eu já falei do impedimento que Paulo teve de fazer muitas coisas que ele queria. Então aqui a gente tem que ter também, a igreja vai trazer para a gente entendimento das coisas e caminho, né? Deus vai nos ajudar a entender a palavra e colocar o propósito correto nos nossos corações para que nós exerçamos bem as nossas habilidades no reino. E enfim, aqui termina alguns outros versículos, mas para encerrar, eu vou voltar aqui nos versículos primeiros, onde Paulo, a gente leu o versículo 8, 9 e 10, mas se a gente relê-los, a gente vai ver que no versículo 8, Deus fala que em todo mundo é anunciada a fé que os romanos tinham. Então, quando a igreja está saudável, está redondinha, ela começa a exercer bem o propósito que Deus tem para ela, e um deles é anunciar a fé, anunciar o evangelho, falar das coisas de Deus. No versículo 9, fala que, a gente já falou sobre isso, Paulo fala que falava incessantemente, fazia menção daqueles irmãos. Então a igreja tem a obrigação de ter um bom testemunho. Enfim, a importância daí, não deixe se enganar, irmãos, por um ensino e está se tornando quase que uma tradição, muitas pessoas falando mal da igreja e dizendo que não precisa de igreja. Eu mostrei em poucos versículos a importância que o apóstolo Paulo dá para a igreja. E entenda, quando eu falo de igreja, não é vir frequentar os cultos aqui, e eu peço até perdão para os irmãos, porque eu sou um pouco introvertido, assim, quando começa a falar a gente conversa muito, mas às vezes eu chego, fico no canto, principalmente agora que a minha filha está com esses problemas, ela não pode pegar nenhuma infecção, não pode ficar doentinha, então às vezes a gente vem de máscara, fica um pouco no canto, mas não é por mal isso. A igreja é muito mais do que você vir aos finais de semana, no culto, ou 2 ou 3 vezes na semana, e voltar para sua casa. A igreja tem um propósito que Deus usa para pregar a palavra. A comunhão é muito importante. Não há como você ser um cristão completo e pleno sem frequentar a igreja, sem estar em comunhão com os irmãos. Então, vamos dar valor a isso, vamos aprender mais. Se você continuar virando suas páginas aí no livro de Romanos, você vai aprender muitas coisas, principalmente a partir do capítulo 11. Eu vou ler só alguns títulos aqui, que eu já estou estourando meu tempo, mas aqui, depois do capítulo 11, até o capítulo 11 é doutrina, e é muito interessante saber disso, mas eu quero dar ênfase a partir do capítulo 12, onde Paulo vai falar de coisas práticas da igreja. Então, Paulo, você já deu para ter uma noção da carta pela apresentação de Paulo, e como a gente, nesses poucos versículos que nós lemos aqui, mas no capítulo 12, por exemplo, Deus vai falar de humildade e fidelidade, de uso de dons, coisas que acontecem no dia a dia da igreja. Vai falar de amor, de beneficência, ou seja, de fazer o bem, a caridade. Vai falar de submissão à autoridade, como que a gente lida com a autoridade, tanto dentro da igreja, com o pastor e líderes da igreja, como
Fora da igreja, prefeito, governador, polícia, professor, etc. Amor ao próximo, capítulo 14, tolerância para as pessoas fracas na fé. Existem pessoas fracas na fé na igreja, nós precisamos saber lidar com elas. Caridade, liberdade, capítulo 15, exemplo de abnegação, ou seja, de entrega, de desprendimento das coisas, da sua própria vida em prol dos irmãos. Propósitos do apostolado de Paulo, e no final tem algumas recomendações, saudações, votos, ou seja, tem muita coisa interessante. Eu sugiro a leitura, eu acredito que vai edificar muito a sua vida, a sua trajetória, a sua comunhão, e eu espero que essa palavra faça você pensar um pouco mais na sua trajetória. Espero que você, não falei no começo, mas eu sei que tem alguns dos irmãos orando muito pela situação da minha família, por essa questão com a minha filha. Esse ano a gente tem passado por muitas e muitas coisas, então eu não posso encerrar sem agradecer a oração dos irmãos e pedir ainda mais. Eu tenho falado que são as orações dos irmãos e irmãs que têm nos sustentado nesse ano que está sendo bastante complicado, bastante difícil, tá? Então muito obrigado por isso, obrigado pela amizade, pela comunhão, pelo amor e carinho que vocês têm comigo, com a minha família. Saiba que esse amor nós temos também da mesma intensidade com vocês, e eu quero agradecer cada um dos irmãos. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas no YouTube, lá no grupo da igreja, eu sempre tenho colocado a narração da Bíblia. Então a gente está fazendo uma leitura anual da Bíblia, então você pode ouvir. Se você não tem muita facilidade com leitura, está narrado para você ouvir alguns capítulos por dia, para em um ano você ler a Bíblia toda. Isso vai ficar disponível para se você quiser fazer ano que vem ou no próximo, e a gente está sempre tentando ajudar de alguma forma nessa parte do estudo da Bíblia, de ensinamento, de leitura da Bíblia. Uma coisa que o meu carro-chefe é sempre incentivar você a ler mais a Bíblia, porque se você entender alguma coisa que diz aqui, mais vale do que eu te falar muita coisa. Então aqui está o segredo, o segredo não, aqui tá, não é segredo, aqui está o caminho, aqui está a nossa orientação de fé, tá? Eu quero agradecer pelos irmãos, agradecer pela igreja e retornar aqui a palavra ao pastor e agradecer essa oportunidade, pastor. Deus abençoe.